Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Hoje com a Helena Pereira. Viva, Helena. Viva. E à distância com a Ana Sá Lopes. Olá, tudo Ana. bem? Hoje o som é do Primeiro-Ministro António Costa em Bruxelas. Vamos ouvir. Acho que é uma dupla boa notícia. A primeira boa notícia é o Banco Central Europeu reconhecer que há uma tendência sustentada de redução da inflação. Segunda boa notícia é que o Banco Central Europeu decidiu não aumentar de novo as taxas de juros. Ana, temos boas notícias. Parece que finalmente os juros vão estagnar, mantêm-se altos, mas ficam retidos na taxa que já tinha sido decidida na última reunião do BCE. Isto quer dizer, para as famílias pode haver algum alívio, ou visto que a taxa de juros está tão alta, o Governo também vai ter de se preocupar com isto no decurso do próximo ano? O Governo vai ter sempre que se preocupar, porque as taxas de facto são muito altas relativamente ao que estávamos habituados, não é? Também temos que fazer sempre esse lado, que é relativamente ao que estávamos habituados. Tivemos muito tempo de juro zero e passou para 4,5. Agora, isto é uma excelente notícia, quer dizer, isto para ter parado e haver a ideia de que agora pode haver um planalto, como costumam dizer os economistas, ou seja, eu duvido que não possam descer já para o próximo, mas pelo menos só a paragem dos juros, porque isto foi uma cavalgada de 10 sessões consecutivas a subir. Isto já vai dar, não custa-me dizer a palavra alívio, porque nós não estamos numa situação de alívio, mas pelo menos a ideia de que não vai continuar o horror, até porque o BCE também percebeu que estávamos com um problema de crescimento na Europa. Nós temos a Alemanha num estado absolutamente terrível, até a Rússia está a crescer, que está a fazer uma guerra. A situação é muito, muito grave e aumento dos juros, que significa diminuir a procura interna, também significa diminuir o crescimento. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. O BCE, ao tomar esta decisão, também, de certeza, como aliás Mário Centeno já tinha avisado antes da última reunião do BCE, quando ele terá sido daqueles que foi contra a anterior subida de juros, de que isto podia tornar-se mesmo contraproducente. Finalmente, a maioria dos governadores do BCE aceitou parar. Vamos ver agora quando é que deixa, um bocadinho mais, não é? Mas acho que não será tão cedo. Helena, o que é certo é que para quem tem crédito à habitação estas até podem ser boas notícias, mas ao mesmo tempo hoje sabemos que deixa de haver travão às rendas no próximo ano e que as rendas podem disparar perto de 7%, 6,9% mais precisamente. Isto são sinais de alerta para as famílias. Pois, António Costa diz que houve duas boas notícias. Eu diria que houve uma boa notícia e uma má notícia hoje. A boa notícia realmente foi ao fim de 10 reuniões, o BCE parou de aumentar os juros, embora Christine Lagarde tenha feito questão de dizer que isto não quer dizer que para a próxima vez não voltem a subir, mas essa é uma boa notícia. Da última reunião já não tinha havido unanimidade, portanto já estávamos mais ou menos à espera que isto acontecesse. Agora, a má notícia foi, no fundo, o que disseste, que é o Governo, ao contrário do que fez o ano passado, e tinha feito no início de setembro, em que pôs um travão de 2% às rendas, este ano decidiu que não era preciso tal medida. E decidiu, no dia, e depois de ser tornado público, que o BCE tinha decidido manter as taxas de juros. Portanto, eu atreveria a dizer que António Costa já sabia o que é que ia fazer, mas escolheu o dia de hoje para fazer o anúncio. Não foi por acaso. Foi para ver se ia toda a gente na onda da boa notícia. Agora, parece-me preocupante, porque eu não sei se as pessoas estavam à espera. Eu acho que as pessoas estavam muito confiantes de que ia haver novo travão às rendas. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro e Fernando Medina tinham dado a entender que ia haver um dia. Eu agora estive a revisitar as declarações que eles fizeram na altura. E realmente, Fernando Medina até foi mais prudente do que António Costa, porque Fernando Medina nunca fala no travão e fala de uma medida para apoiar as famílias nas rendas. Ele não fala em travão. Mas António Costa, a 13 de setembro, questionado no Porto, disse que confirmou que o Governo estava, e cito, a ponderar qual o coeficiente de atualização do próximo ano, mas que ainda não estava definido. Portanto, parece-me que o Governo, de algum modo, criou esta expectativa e agora tira o tapete às pessoas. Vamos ver como é que vai correr.
Oh, Ana, temos visto nas últimas semanas que a crise social se tem agravado porque há cada vez mais sem-abrigos em Portugal, a inflação tem continuado a disparar o preço das coisas para valores incomportáveis a muitas famílias, a procura pelos bancos alimentares também tem aumentado. Estamos já a viver uma situação de emergência social a que o Governo parece não estar a querer dar resposta? Não, estamos numa situação de emergência em muitos setores, mas não nos podemos esquecer que a taxa de emprego, por exemplo, é muito alta. Nós já tivemos taxas de desemprego altíssimas, nomeadamente no tempo da Troika, neste momento, apesar de ter subido. O desemprego subiu nos últimos 2 meses, mas ainda se mantém num nível... Deixa-me picar-te aqui, porque do que é que serve às pessoas terem trabalho se depois não conseguem pagar uma casa? O problema da habitação é, neste momento, o problema mais grave e aquele que pode... Se dizem que não são aquela conversa comum, que é não são a oposição que ganha eleições, são os governos que perdem eleições. Se haverá uma razão para este governo perder, quer dizer, para o Partido Socialista perder as próximas eleições, será pela habitação. É um caso dramático. Nós vemos os anúncios de T0s em Lisboa e de T1s em que as pessoas só se viverem em cima umas das outras, em beliches, é que conseguem habitar em Lisboa, e mesmo nos arredores de Lisboa, e mesmo no Porto, e mesmo nos arredores do Porto, e já começamos a falar, já não é aquela coisa do centro de Lisboa, com a conversa de alguns neoliberais de que nem toda a gente pode viver no centro de Lisboa. Nunca viveu toda a gente no centro de Lisboa, nem nunca quis, sempre houve arredor de Lisboa. O problema é que esses arredores já são incomportáveis. E entramos não se construiu absolutamente nada, ou muito pouco, e isso é uma coisa gravíssima. Há profissões que não podem ter teletrabalho, mas ou as pessoas que podem ter teletrabalho começam a deslocar-se para zonas não povoadas, como o interior, e aí podia haver uma solução. Mas também nem todas as profissões. Os médicos não podem trabalhar em teletrabalho, os professores também não, há uma quantidade de jornalistas, às vezes podem, outras vezes não, mas as pessoas dos serviços essenciais não podem trabalhar em teletrabalho, e são essas que são mal pagas e não têm habitação. Isso é um grande 31. É um grande 31. Eu não vou dizer que não vou falar de emergência social, porque eu não vou dizer que as coisas estão cada vez piores, porque não estão. Mas na habitação estão. Ou seja, a pobreza, quer dizer, Portugal é um país paupérrimo. A pobreza não piorou. Depois há dados que são contraditórios, mas para quem se lembra do que era Portugal há 20 anos ou há 30... depois, vieram os fundos há 30 anos e entraram os fundos europeus, as coisas melhoraram um bocadinho, mas continuava a haver imensa pobreza, não vale a pena. Agora havia mais habitação, sem dúvida. Helena, o Governo tem sabido dar resposta a esta crise da habitação? Se tem sabido dar resposta, bom, é evidente que este Governo, este Primeiro-Ministro está no seu 8º ano, se não me falha as contas. Podemos dizer que conseguiu, quer dizer, está à vista de todos que não conseguiu. Algumas coisas estava a seu alcance fazer, algumas sim, outras não. Agora, quem está no poder quando há eleições e quando há problemas é quem é responsável pelo estado de coisas. Portanto, acho que é a resposta mais direta a dar-te. E já agora, Ana Sá Lopes? Já agora, estive a ler aqui um livro do Hugo Mendes, o antigo secretário de Estado das Infraestruturas, e do Frederico Pinheiro, o assessor acusado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro Galamba de roubo, chamado Patos Desalinhados Não Voam, que é a história deles, por dentro, aliás é o subtítulo, por dentro da viagem turbulenta da TAP. É uma visão muito interessante para os interessados exatamente nesta questão da TAP. E já agora, Helena Pereira? Olha, o meu já agora é uma notícia do Público sobre mais um episódio da novela João Berardo. As pessoas, se calhar, já não se lembram do empresário João Berardo. Então, qual é o último capítulo? É que João Berardo usou uma associação para comprar as 214 obras que estavam na coleção Berardo no CCB, na Fundação de Arte Moderna, que foi extinta. E afinal agora ficamos a saber que o célebre contrato de 2006 feito entre Berardo e Isabel Pires de Lima, Ministra da Cultura de José Sócrates, previa que se esta fundação fosse extinta,
que pudesse a coleção ser comprada pelo valor, exatamente o mesmo valor, 500 mil euros, que João Berardo na altura investiu, por uma entidade indicada por João Berardo, o homem que não tem dinheiro nenhum. Atenção. E, portanto, mais um episódio. Mais um episódio desta novela que se chama Portugal e que nós gostamos muito de assistir diariamente os novos capítulos. Tem dias. Mas o melhor é que depois podemos comentar a novela aqui no Soundbite e cá estaremos de novo amanhã. Até lá. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.